O sol escaldante do deserto espanhol parecia se fundir com os sonhos despedaçados de Miguel, um cowboy que vagava sem rumo, com o coração pesado por um passado que o assombrava. Em cada passo que dava sobre a areia quente, uma pergunta ecoava em sua mente: até quando a solidão e o desespero irão me acompanhar? Miguel sempre sonhou em ser mais do que um simples vaqueiro. Ele queria encontrar sua verdadeira essência e deixar uma marca no mundo. No entanto, a vida o havia ensinado a dureza da traição e da perda, moldando seu espírito forte, mas vulnerável, como o cacto que resiste em meio ao deserto. A vastidão do deserto espanhol, com suas dunas douradas e o céu azul que parecia se estender para a eternidade, era ao mesmo tempo um lugar de beleza e um labirinto de solidão. Era nesse cenário árido que Miguel, em um dia que parecia ser como qualquer outro, encontrou uma mulher à beira da morte, abandonada e sem esperança. Seu nome era Helena, e seus olhos refletiam a dor de um passado sombrio, repleto de segredos e batalhas que ela lutou sozinha. Ao decidir salvá-la, Miguel não apenas se tornava seu protetor, mas também se via diante de um novo propósito que poderia redirecionar sua vida. O encontro inesperado entre Miguel e Helena não era apenas uma questão de sobrevivência, era a faísca que acenderia uma chama de transformação em ambos. A jornada de salvamento rapidamente se tornaria um desafio emocional profundo. Miguel se depararia com suas próprias inseguranças, enquanto Helena, uma mulher marcada pela traição e pelo abandono, lutaria para encontrar sua força interior em um mundo que constantemente a desmerecia. Juntos, eles enfrentariam não apenas a adversidade do deserto, mas também as sombras do passado que ameaçavam sufocar seus sonhos. À medida que Miguel e Helena se aproximavam, a tensão aumentava. O que começou como um simples ato de compaixão logo se transformaria em um embate com os fantasmas que os seguiam. Poderiam eles juntos enfrentar não apenas as dificuldades externas, mas também as batalhas internas que os consumiam? A luta por redenção e amor se tornaria o verdadeiro teste de suas almas, e a resposta poderia mudar não só o destino deles, mas também o mundo ao seu redor. Miguel, ao lado de Helena, começou a perceber que o deserto não era apenas um cenário físico, mas um reflexo das batalhas internas que ambos enfrentavam. Enquanto tentava cuidar dela, ele se viu diante de desafios inesperados. Helena, apesar de debilitada, era teimosa e carregava um espírito indomável. A cada tentativa de ajudá-la, havia resistência. Miguel sentia-se frustrado por não conseguir quebrar as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos. A desconfiança que emanava dela o atingia como um golpe, e ele se perguntava se poderia realmente ajudá-la a encontrar sua força. Enquanto isso, o passado de Helena não estava tão distante quanto Miguel imaginava. Um grupo de homens, ex-aliados de sua antiga vida, se aproximava com intenções sombrias. Eles buscavam Helena, determinada a recuperar um segredo que ela havia levado consigo. Esse novo perigo não apenas ameaçava a vida de Helena, mas também forçava Miguel a confrontar seus próprios medos. Afinal, ele sempre se considerou um lutador, mas agora se sentia mais vulnerável do que nunca, questionando se tinha a coragem necessária para proteger não só a si mesmo, mas também a mulher que estava aprendendo a amar. Entre os novos personagens do enredo estava Ramon, um velho amigo de Miguel que se tornara um mercenário. Ramon, atraído pela promessa de dinheiro e poder, não hesitou em se juntar aos caçadores de Helena. Sua presença era uma constante lembrança do que Miguel poderia ter se tornado se tivesse seguido outro caminho. O conflito entre os dois amigos se intensificou quando Ramon começou a instigar Miguel, desafiando sua noção de honra e coragem. Por que você arriscaria sua vida por alguém que não conhece? O deserto não perdoa os fracos, ele dizia, tentando minar a determinação de Miguel. Em meio a essas tensões,
Miguel lutava contra a dúvida. Ele se perguntava se sua lealdade a Helena era um ato de bravura ou uma mera ilusão. A cada dia que passava, a pressão aumentava. Os caçadores estavam mais perto e a relação entre ele e Helena se tornava mais complexa. Miguel começou a perceber que seu desejo de salvá-la ia além da compaixão. Era uma busca pela própria redenção. Ele queria provar a si mesmo que poderia ser mais do que um simples cowboy, que poderia ser um herói, mesmo que isso significasse enfrentar sua própria sombra. A solidão que o acompanhava agora se tornava uma aliada, obrigando-o a enfrentar suas fraquezas. Miguel sentia a necessidade de se abrir para Helena, de compartilhar seus medos e inseguranças. No entanto, sua resistência a se expor revelava o quanto era difícil para ele confiar. A luta interna entre proteger seu coração e oferecer apoio a Helena se intensificava, fazendo-o questionar se era realmente possível redimir-se através do amor e da solidariedade. O deserto, com toda a sua vastidão e desafio, se tornava um campo de batalha não apenas por suas vidas, mas também por suas almas. O clima no deserto estava mudando, e não apenas por causa do calor escaldante. A tensão entre Miguel e Ramon atingia novos patamares enquanto os caçadores, liderados por um homem de passado obscuro, se aproximavam cada vez mais. Miguel sentia a pressão aumentando e a incerteza sobre o que faria a seguir começou a corroer sua determinação. A cada dia, a lealdade de Ramon tornava-se mais questionável. Em uma noite particularmente tensa, Miguel ouviu Ramon sussurrar para um dos caçadores, traindo o que deveria ser uma amizade inquebrantável. O coração de Miguel afundou ao perceber que a traição vinha de alguém que ele considerava como um irmão. Enquanto isso, a resistência de Helena também se manifestava de maneiras inesperadas. Em vez de aceitar a ajuda de Miguel, ela começou a pressioná-lo a deixá-la sozinha, insistindo que não precisava de proteção. "Você não sabe o que é preciso para sobreviver aqui", ela dizia, sua voz carregada de dor e desafio. Essa atitude a tornava mais forte, mas também isolava Miguel, que se sentia impotente e angustiado diante da fragilidade dela. O deserto não perdoava, e cada dia que passava, ele se via mais próximo de perder não só a amizade de Ramon, mas também a mulher que tentava salvar. A pressão se intensificou quando Miguel e Helena foram atacados por um grupo de caçadores. Durante a luta, um dos homens conseguiu ferir Helena, e Miguel sentiu a adrenalina percorrer seu corpo como um veneno. Ele lutou com todas as suas forças, mas a sensação de falhar em proteger Helena o perseguiu. Essa falha o forçou a encarar seus próprios medos de forma crua. Ao ver o olhar de dor e desespero nos olhos dela, Miguel percebeu que sua luta não era apenas contra os caçadores, mas também contra sua própria incapacidade de ser o homem que ela precisava. A relação entre os dois começou a mudar. Em vez de se afastarem, a dor os uniu. Miguel decidiu que precisava enfrentar Ramon e os caçadores, mas também a si mesmo. Ele começou a questionar suas próprias crenças sobre coragem e amor, desafiando a ideia de que um herói sempre precisa ser forte. As conversas com Helena se tornaram mais profundas, revelando não apenas suas fraquezas, mas também a força que ela escondia. A resiliência dela começou a servir como um espelho para Miguel, que viu nela o que poderia se tornar. Conforme o conflito se intensificava, as decisões de Miguel tornaram-se mais arriscadas. Ele estava disposto a sacrificar sua própria segurança para proteger Helena e, ao mesmo tempo, confrontar Ramon. Essa jornada de descoberta os levaria a um ponto de virada, onde a verdadeira natureza da amizade seria testada, e a luta por sobrevivência se tornaria também uma luta por identidade e propósito. A cada reviravolta, Miguel se via mais próximo de uma transformação,
onde o amor e a coragem poderiam finalmente guiá-lo em meio ao deserto implacável. A tensão no deserto culminou em um evento que mudaria para sempre o curso da história de Miguel. Em uma noite enluarada, enquanto Miguel e Helena se refugiaram em uma caverna, a serenidade foi abruptamente interrompida pela chegada repentina de Ramon e dos caçadores. Miguel, que já havia se preparado para a traição, sentiu seu coração disparar. O que ele não esperava era que, ao confrontar seu amigo, a situação se tornaria uma batalha não apenas pela sobrevivência, mas também pela verdade. Ramon, ao perceber que Miguel e Helena estavam juntos, exclamou com um misto de raiva e desdém: "Você não entende, Miguel. Eles são a única chance de sobrevivência. Você está apenas se colocando em risco." A voz de Ramon ecoou na caverna, carregada de uma dor que Miguel já conhecia. Mas naquele momento, Miguel não podia mais ignorar a traição que se desenrolava diante dele. A coragem que havia se acumulado dentro dele se manifestou em uma explosão de determinação. "Você pode se aliar a eles, mas eu nunca vou abrir mão de quem eu sou, ou de quem eu amo", respondeu Miguel, sua voz firme apesar do medo que o consumia. O choque da verdade fez com que uma clareza repentina invadisse a mente de Miguel. Ele percebeu que, para enfrentar os caçadores e salvar Helena, precisaria confrontar não apenas Ramon, mas também a sua própria percepção de amizade e lealdade. A traição de Ramon não apenas o feriu, mas também o inspirou a buscar uma nova estratégia. Ao invés de lutar apenas para proteger Helena, Miguel decidiu que era hora de unir forças com ela e enfrentar a ameaça de frente. Era um novo caminho, um que exigia não só força física, mas também uma profundidade emocional que ele não sabia que possuía. As palavras de Ramon ressoaram em sua mente, mas Miguel se recusou a se deixar abalar. Ele se virou para Helena, que observava tudo com um olhar intenso, e percebeu que a força dela estava ali, pulsante e visível. "Precisamos lutar juntos", disse ele, sua voz mais suave agora, mas carregada de um novo propósito. A dor que os unira antes, agora, se transformava em uma determinação compartilhada. Com a nova aliança firmada entre eles, Miguel e Helena começaram a traçar um plano. A traição de Ramon, que antes parecia um golpe devastador, agora se tornava uma oportunidade de se libertar das amarras do passado. Eles precisavam encontrar uma maneira de usar a fraqueza de Ramon contra os caçadores, transformando a vulnerabilidade em uma vantagem. A cada passo, a relação deles se tornava mais profunda, marcada pela confiança e pelo propósito comum de sobreviver. No entanto, o que estava em jogo se tornava cada vez mais sério. A batalha que se aproximava não seria apenas física, mas uma luta pela definição de quem eram e o que representavam. Miguel sabia que a confrontação com Ramon era inevitável, e isso o deixava inquieto. As perguntas sobre amizade, lealdade e amor tornavam-se mais prementes, criando um peso sobre seus ombros. Assim, à medida que a tensão aumentava, Miguel se preparava para o confronto decisivo. Ele sabia que a luta pela sobrevivência seria apenas uma parte do que estava por vir. A verdadeira batalha seria uma luta interna, onde ele teria que decidir não apenas o que era certo, mas quem ele realmente queria ser. A transformação estava em andamento, e Miguel se sentia mais forte e mais vulnerável do que nunca, pronto para enfrentar o que quer que estivesse por vir. A tensão na caverna atingiu seu ápice quando os caçadores, armados e determinados, invadiram o refúgio improvisado de Miguel e Helena. A luz da lua, que antes iluminava a entrada da caverna, agora parecia uma sombra opressiva, tornando o ambiente claustrofóbico. Miguel, com o coração pulsando em seu peito, se colocou à frente de Helena, determinado a protegê-la, mesmo que isso significasse confrontar Ramon.
O amigo que ele uma vez considerou aliado agora se tornara um inimigo, e essa traição queimava como um fogo ardente em sua alma. Ramon, à frente dos caçadores, olhava para Miguel com uma mistura de desdém e confusão. Você não precisa fazer isso, Miguel. Junte-se a nós. Eles são a única solução. As palavras de Ramon ecoaram, mas Miguel não podia mais se deixar levar por promessas vazias. Ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra os caçadores, mas contra a própria imagem que tinha de sua amizade. A única coisa que você está fazendo é traindo tudo o que construímos juntos. Miguel respondeu, sua voz firme, mas o olhar de dor e raiva em seu amigo o fez hesitar. Helena, percebendo a hesitação de Miguel, deu um passo à frente. Basta, Ramon! Você não entende que a sobrevivência não está em se aliar aos opressores? Nós lutamos por um futuro, não por poder. Sua voz era carregada de força e clareza, e Miguel sentiu-se inspirado por sua determinação. Era hora de unir forças, não apenas para sobreviver, mas para resistir ao ciclo de traição e opressão que ameaçava engolir todos eles. Com um movimento rápido, Miguel se lançou contra os caçadores, enquanto Helena pegou uma pedra afiada, pronta para defender-se. A batalha começou, um turbilhão de gritos, socos e desespero. As lições que Miguel havia aprendido ao longo da jornada estavam agora em prática. Ele não lutava apenas com o corpo, mas com a mente, buscando formas de usar a agilidade e a astúcia a seu favor. Ele desviou de um golpe e, em um movimento ágil, derrubou um dos caçadores, lembrando-se da importância de agir rapidamente e com inteligência. No entanto, a luta se intensificava. Ramon, em um ato de desespero, se lançou contra Miguel, suas intenções claramente malignas. O embate deles foi feroz, uma dança de traição e amizade desfeita. Miguel sentiu a dor das palavras de Ramon, mas também a necessidade de se libertar desse ciclo. Ele então se lembrou de Helena e de como eles haviam se unido em torno de um propósito maior. Com um movimento rápido, ele desarmou Ramon e, com os olhos fixos nos dele, disse: Você pode me trair, mas eu não vou me tornar como você. A força da determinação de Miguel, aliada à coragem de Helena, foi o que realmente virou a maré. Com um grito, ela se lançou sobre outro caçador, usando a força que havia encontrado dentro de si. Juntos, eles começaram a tomar o controle da situação, cada movimento se tornando uma declaração de resistência. A presença de Helena ao lado de Miguel não era apenas um apoio, era a força que solidificava sua luta, mostrando que a verdadeira amizade se fortalece nos momentos de crise. Quando a poeira assentou e os caçadores foram derrotados, Miguel olhou para Ramon, que estava caído no chão, o olhar vazio e perdido. A batalha física havia terminado, mas a luta emocional ainda persistia. Ele percebeu que a amizade que antes acreditava ser inquebrável, agora precisava ser reavaliada. Eu espero que um dia você entenda o que fez, disse Miguel, sua voz carregada de tristeza, mas também de libertação. A caverna, que antes era um símbolo de aprisionamento, agora se tornara um espaço de renascimento. Miguel e Helena juntos haviam superado não apenas os caçadores, mas também suas próprias inseguranças. A batalha os transformou, mostrando que a verdadeira força não está apenas em lutar, mas em permanecer fiel a si mesmo e aos que se ama. E enquanto a luz da manhã começava a iluminar o deserto, Miguel soube que estava pronto para um novo começo, onde a amizade e o amor seriam suas maiores armas. A batalha que se desenrolou na caverna não apenas trouxe um fim ao conflito imediato, mas também inaugurou uma nova fase na vida de Miguel e Helena. Ao saírem da caverna, sentiam-se diferentes, como se cada golpe e cada grito tivessem removido um peso que carregavam por muito tempo. A traição de Ramon havia sido dolorosa, mas também reveladora. Miguel percebeu que, embora tivesse perdido um amigo,
havia ganhado uma nova compreensão sobre lealdade e a verdadeira essência da amizade. Ele se comprometeu a não deixar que a desilusão o definisse, mas sim como uma oportunidade para reconstruir o que realmente importava em sua vida. Helena, por sua vez, sentiu-se empoderada. A luta não apenas testou suas habilidades, mas também solidificou sua crença de que a resistência era uma forma de sobrevivência. Com a força que encontrou dentro de si, ela começou a conceber maneiras de unir outros sobreviventes na busca por um futuro melhor. Sua determinação em lutar por justiça e igualdade se tornou um farol de esperança para muitos que estavam desanimados e sem direção. Enquanto caminhavam pelo deserto, Miguel e Helena refletiam sobre suas jornadas, reconhecendo os sacrifícios feitos e as lições aprendidas. A amizade deles se fortaleceu, transformando-se em uma aliança baseada na confiança e na compreensão mútua. Eles entenderam que, apesar dos desafios, o amor e a solidariedade eram suas maiores armas. Com o tempo, a coragem de Miguel e a determinação de Helena inspiraram outros a se levantarem contra a opressão que enfrentavam. Comunidades começaram a se unir, e a luta por justiça social ganhou força, trazendo mudanças significativas para todos. Miguel, ao olhar para trás, não via apenas a dor da traição, mas o renascimento de um espírito comunitário que antes pensava estar perdido. O desfecho daquela batalha trouxe uma sensação de paz e esperança. Miguel e Helena estavam prontos para o futuro, não apenas como sobreviventes, mas como líderes em uma nova era de resistência. O deserto, que antes parecia um lugar de solidão e desespero, agora se tornava um espaço de possibilidades e renovações. Miguel percebeu que sua transformação não era apenas sobre vencer batalhas, mas sobre cultivar relações verdadeiras e lutar por um mundo mais justo. Ele sabia que a jornada ainda estava longe de terminar, mas sentia-se fortalecido, cercado por pessoas que compartilhavam seus ideais. E enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores vibrantes, Miguel sorriu, sabendo que a amizade e o amor haviam prevalecido, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Você viu como a luta de Miguel e Helena não apenas transformou suas vidas, mas também gerou um impacto positivo em sua comunidade. Agora, quero ouvir de você, como essa jornada tocou seu coração. Já enfrentou desafios que mudaram sua perspectiva? Deixe seu comentário abaixo e vamos compartilhar histórias que possam inspirar outros. E se você gostou dessa mensagem e acredita que pode fazer a diferença na vida de alguém, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com aqueles que precisam ouvir isso hoje. Finalmente, inscreva-se no canal e ative o sino para continuar acompanhando mais histórias como essa. Sua participação torna este espaço ainda mais especial.